que nos colocam diante desses mistérios.
É a missão da qual Jesus confia a nós, o desapego aos bens materiais, para que o nosso coração esteja purificado e livre para amar a Deus sobre todas as coisas. Por outro lado, nós vemos Judas que mostra a corrupção essa da humanidade, o rompimento, em que Judas mostra para nós todo este apego às coisas mundanas, e diante deste apego ofusca o caminho que nos leva a Deus. E em vez de tornarmos missionários, corremos o risco de não tornarmos missionários nem discípulos de Jesus. E no Evangelho de hoje, que nos mostra mais uma vez uma das partes que vai narrar esta paixão. Aqui Jesus está diante dos seus discípulos na mesa, na última ceia, e diante daquele momento de confraternização juntamente com os seus discípulos, Jesus então começa a dizer palavras duras ao coração dos discípulos. Os discípulos não conseguem compreender qual é o sentido em que Jesus começa a dizer aquelas palavras. No instante estão em festa, quando de repente nosso Senhor já começa a falar sobre a forma como iria sofrer. E diante desta imagem do Evangelho, meus queridos irmãos, talvez o que ganha a centralidade deste Evangelho e que nos chama muita atenção é de fato o gesto de Jesus de molhar aquele pedaço de pão no molho e de entregar ao Criador. Que diante desta imagem nós sentimos verdadeiramente a dor que Jesus sente em seu coração, no sentido de que aquele que ele amava seria de fato aquele que iria enterrar. A partir desse